Ele escorregou no lajedo molhado e a mão de Sebastião agarrou o seu antebraço com força antes da queda. Olha para mim, disse ele, firme enquanto o estrondo do arado abafava tudo. Sérgio respirou fundo, não largou a mão e percebeu que a ajuda durou um segundo a mais do que precisava. Um casal de caminhantes passou perto, lançou um olhar curioso e seguiu. Nenhum dos dois comentou, mas a tensão ficou ali entre o vapor da água e o silêncio que voltou a crescer. Naquele instante, Sérgio soube que o passeio já não era apenas um passeio. Sérgio tinha 31 anos e uma lista de desculpas para evitar trilhos. Lama, cansaço, bolhas. Sebastião, com 44, insistia há meses. Vais gostar, o gerês acalma a cabeça. Insistiu tanto que Sérgio cedeu. Saíram cedo de Braga, termos de café no porta-copos. Pouca conversa na N103. Quando estacionaram perto do início da vereda, Sebastião ajustou as alças das mochilas, conferiu água, barras e mapa como se preparasse uma coisa séria. Sérgio fez que sim com a cabeça, ainda a pensar se devia ter ficado em casa. Os primeiros minutos foram fáceis. A respiração assentou, o barulho da estrada sumiu, havia sombras frescas, pássaros, folhas úmidas a colarem nas botas. De vez em quando, Sebastião apontava um atalho, sugeria um passo mais seguro e Sérgio respondia com um aceno curto. A dada altura, junto a um degrau escorregadio, Sebastião estendeu a mão. Sérgio aceitou sem hesitar. Foi só um gesto simples, mas a pele reagiu como se fosse nova. Ele retirou a mão devagar e fingiu procurar no bolso uma garrafa de água para disfarçar a pressa no peito. Fizeram uma pequena pausa num recanto abrigado. Sebastião pousou a mochila, abriu a garrafa e colocou-a no joelho de Sérgio, a palma a tocar-lhe o quadríceps com cuidado. Estás bem? A pergunta veio sem teatralidade, mas com um foco que Sérgio conhecia de outros contextos. Quando Sebastião queria perceber o que se passava, não se perdia em floreados. Sérgio assentiu. Só a ganhar ritmo. Ele sorriu, observou-o mais um momento e indicou o trilho com um gesto curto. Falta pouco. Dobrado um cotovelo de rocha, o tanque abriu-se diante deles, a água caía limpa, o ruído preenchia tudo e o ar parecia mais leve. Sebastião respirou fundo como quem volta à casa e tocou de leve o ombro de Sérgio, quase a pedir que visse com os seus olhos. Ficaram lado a lado, não havia discurso, só duas pessoas a aprenderem o que cabia naquele silêncio. Sentaram-se perto, tiraram as botas e deixaram os pés arrefecer no musgo frio. Sérgio sentiu a perna de Sebastião encostar à sua. Não afastou. O coração marcou presença como se pedisse atenção. Uma família aproximou-se pelo trilho e parou para fotografar. Os dois afastaram-se um palmo, recolheram as pernas e deixaram o grupo passar. Assim que ficaram sozinhos outra vez, a distância voltou a encurtar por inércia, como se o corpo conhecesse um lugar certo. Podíamos contornar pelo lado direito e chegar mais perto da queda, disse Sebastião. Levantaram-se. No troço apertado, Sérgio hesitou. A pedra brilhava úmida, as saliências não davam confiança. Sebastião voltou a estender a mão, Sérgio aceitou outra vez e prendeu os dedos com força. O movimento correu bem, mas ele não largou logo. Sebastião também não apressou a separação. Foi um segundo longo. Quando finalmente soltaram, nenhum comentou. O ruído do arado cobriu o que não se dizia. Mais tarde, deitados de costas na erva, Sérgio sentiu a mão de Sebastião bater-lhe no peito, de leve, 3 toques. Respira. Obedeceu. O ar entrou mais fundo. A ansiedade perdeu um dente. Ele virou a cara e encontrou o olhar de Sebastião. Não havia desafio, não havia pena. Havia atenção. A mesma que Sérgio tinha aprendido a reconhecer quando um problema técnico no trabalho ameaçava descarrilar e ele, sem saber como, encontrava solução porque alguém o escutava sem o interromper. Por que é que insististe tanto? A pergunta saiu antes de ele a filtrar. Sebastião demorou um segundo. Por que este lugar ajuda a ouvir o que está a fazer barulho cá dentro? E por que contigo? Não sei explicar. Faz sentido estar aqui? Sérgio engoliu em seco. O corpo registrou a honestidade antes da cabeça. Quis responder, não achou frase que não soasse deslocada, e em vez disso aproximou o ombro o suficiente para encostar. Sebastião não fugiu. Deixou-o ali. Uma rajada de vento trouxe frescura. Sérgio compôs a respiração como quem arruma uma gaveta. Imagens curtas voltaram-lhe, mensagens que tinham ficado por enviar, convites recusados, um café combinado e desmarcado à última hora por receio de se expor, o hábito de escolher sempre o lugar menos visível. Não era apenas sobre trilhos, era sobre o que ele vinha a adiar e sobre a simplicidade com que Sebastião se colocava ao lado dele sem o empurrar.
O gesto mínimo de agora valia mais do que um discurso. Levantaram-se quase ao mesmo tempo. Sebastião indicou o regresso. No primeiro lance de pedra, Sérgio escorregou de novo, desta vez de forma mais brusca. Recuperou o apoio num reflexo e Sebastião já estava ali, a duas mãos, firme nos ombros. O toque imobilizou a queda e segurou outra coisa. Sérgio ficou imóvel um instante a mais do que o necessário, sentindo os dedos a estabilizá-lo e disse num sopro: Obrigado. Sebastião aproximou ainda 1 centímetro e respondeu baixo: Estou aqui. No caminho de saída, cruzaram dois amigos de infância de Sebastião que o cumprimentaram com palmadinhas nas costas e uma piada qualquer sobre Domingos Santos. Olhares breves, curiosidade mal disfarçada para Sérgio e despedida. O corpo de Sebastião enrijeceu meio segundo. A mão que ia no tiracolo da mochila de Sérgio recolheu-se. Conversaram mais alto, mudaram de tema depressa e só voltaram a abrandar quando o parque de estacionamento apareceu. Dentro do carro, o silêncio ocupou o espaço do rádio. Sérgio mexeu no cinto, não encontrou frase que não soasse defensiva. Sebastião bateu com a ponta dos dedos no volante 2 vezes e ligou a ignição. A N-103 desenrolou-se em curvas. A certa altura, Sebastião falou sem olhar. Se algum dia isto te complicar a vida, diz-me. Sérgio demorou a processar o isto. Não era só o trilho, não era só a proximidade. Era o que já sabiam, ainda que sem nome. Ele respondeu devagar. Complica é quando eu finjo que não sinto. A frase ficou ali, crua, sem aparato. Sebastião engoliu, apertou o volante e assentiu uma vez, curta. Não promessas, não fugas. Chegaram a Braga ao cair da tarde. No passeio, antes de cada um seguir, houve um gesto pequeno que não deixava margem para ironia. Sebastião pousou a mão na nuca de Sérgio e trouxe-o um meio passo para mais perto, só o suficiente para o obrigar a escolher. Sérgio não recuou. Encostou a testa a dele por 1 segundo com os olhos abertos. Não houve beijo. Houve o reconhecimento claro de que tinham atravessado uma linha. Quando Sérgio entrou em casa, o telemóvel vibrou. Uma notificação curta. Domingo que vem, trilho pequeno. Sem pressas, ele leu, respirou e, em vez de responder no impulso, encostou-se à parede e deixou o corpo dizer primeiro. O que chegou não foi euforia nem pânico. Foi uma certeza arrumada. Aquilo só fazia sentido se fosse com verdade. Escreveu devagar. Quero ir, mas não quero voltar a fingir que é só paisagem. Viu os 3 pontos a piscar, sumirem, voltarem. A resposta veio simples. Eu também não. Sérgio pousou o telefone e caminhou pela casa como quem reconhece um território novo. Não precisava de teorias, precisava de continuar um gesto de cada vez, sem adornos. O próximo domingo não seria um segredo, seria um começo com nome, e o que quer que viesse depois, viria com a mesma clareza dos toques que tinham ficado para contar a história. A mão que segurou no momento certo, o ombro que não fugiu, a testa que encontrou outra testa sem medo de ser vista. Sérgio abriu a porta já com os atacadores desapertados e deu de caras com Sebastião, encharcado, a mochila a pingar, o sorriso preso. Vais mesmo desistir por causa da chuva? Perguntou já a estender-lhe uma toalha. Sérgio puxou-o para dentro num gesto automático, tirou-lhe a água dos braços e só depois reparou no tremor fino nos dedos dele. Não é do frio, disse Sebastião baixo, é do que decidimos domingo. A frase caiu como chamada em espera. Não havia recuo possível. Saíram para o trilho curto no Bom Jesus entreabertas de céu. As primeiras poças obrigaram a coordenação, o quebrou o embaraço inicial. Num degrau maior, Sérgio esticou a mão antes de Sebastião pedir. Agora sou eu a segurar. Ele aceitou sem ironia. Quando alcançaram o miradouro, a chuva miúda voltou. Sebastião puxou Sérgio pelo pulso e encostou-o ao corrimão para se abrigarem os dois debaixo do mesmo beiral. Ficaram ombro a ombro, a respiração sincronizar-se sem esforço. Sérgio ajeitou o casaco de Sebastião pelo colarinho com 2 dedos. Fica melhor assim. Ele assentiu, olhos fixos nele, e não fez mais nada. Bastou. A semana seguinte trouxe a prova social. No café de sempre em Braga, um colega antigo de Sebastião apareceu, cumprimentou com barulho e atirou uma piada sobre vocês e os vossos passeios sagrados, olhos a medir, curiosidade embalada de humor. Sérgio sorriu educado, mas a mão que estava sobre a mesa recolheu-se para o colo. Sebastião percebeu e pousou propositadamente o telemóvel ao lado da mão de Sérgio, encostando de leve os dorsos dos dedos. O colega viu, não comentou, pagou e saiu. O silêncio que ficou não era vazio, era o de quem decide em público mesmo que ninguém declare nada.
Numa noite, Sérgio ligou a dizer que não conseguia dormir. A cabeça inventa cenários e eu volto a escolher o lugar mais escuro. Sebastião respondeu sem perguntas. Desce, vamos conduzir sem destino. Deram voltas pela circular, rádio baixo, sem plano. A terceira rotunda, a respiração de Sérgio assentou. Ele recostou-se, fechou os olhos e encostou a testa ao vidro. Sebastião pousou a mão no antebraço dele, com o carro parado num semáforo longo. Quando não conseguires falar, faz isto. E apertou 2 vezes, curto. Sérgio repetiu, e um acordo novo ficou estabelecido sem contrato. No domingo, gereis outra vez. Desta vez o trilho era mais técnico. A certa altura, Sérgio torceu ligeiramente o tornozelo. Não foi grave, mas pararam. Sebastião ajoelhou-se, verificou a rotação, prendeu o tornozelo com uma ligadura elástica. Diz quando doer. Sérgio não disse. Observou a concentração de Sebastião, a calma de quem já viu muitos percalços e não dramatiza. Quando se levantou, testou o peso e conseguiu avançar devagar. Se for preciso, voltamos. Sérgio abanou a cabeça. Quero chegar ao ponto que prometeste. A insistência não era sobre a paisagem, era sobre cumprir decisões. Chegaram a um recanto abrigado junto à água. Sebastião tirou da mochila 2 bicas num termo e partilhou meio pão ainda morno. Não eram palavras que importavam, era a metade dada primeiro, o guardanapo empurrado sem ruído, a atenção que não precisava de anúncio. Quando eu fico em silêncio, disse Sérgio, é porque estou a escolher frases que não estraguem aquilo que está a nascer. Sebastião assentiu sem interromper. Só no fim pousou a mão no joelho dele e manteve. Eu espero a frase certa. Na volta, um imprevisto. O trilho afunilou onde um grupo grande ocupava a passagem. Um dos homens reconheceu Sebastião de vista e atirou um comentário sobre companhias novas. O tom trazia veneno. Sérgio sentiu o corpo reagir antes do cérebro. Endireitou as costas, colocou o pé torcido no chão com firmeza desnecessária. Sebastião virou-se para ele primeiro, não para o homem, e perguntou claro, estás bem? O outro percebeu o movimento, encolheu os ombros e seguiu. O episódio durou segundos, mas mudou algo. Na primeira clareira, Sebastião travou e olhou Sérgio de frente. Não volto a esconder-me atrás de piadas dos outros. Sérgio respirou mais solto. Nem eu. A tensão encontrou outra saída numa discussão pequena e inevitável sobre ritmo e decisões. Sérgio queria acelerar para provar que estava bem. Sebastião quis impor prudência. A voz subiu um pouco. Eu não sou teu projeto, disparou Sérgio. O eco bateu nas pedras. Sebastião controlou o impulso de responder na mesma moeda. Aproximou-se, abriu as mãos e tocou-lhe os bíceps com firmeza curta. Eu não te quero salvar, quero chegar contigo inteiro ao fim do dia. O toque desmontou a defesa. Sérgio baixou os ombros, respirou e sorriu de lado, envergonhado da pressa. Desculpa, eu só não quero que penses que eu desisto. Sebastião encostou a testa a dele por um segundo. Eu sei. Numa tarde em Porto, Sérgio decidiu abrir uma porta antiga. Telefonou à pessoa com quem dividia casa há anos e propôs uma conversa honesta. Não entrou em pormenores que ferem, não inventou culpados. Disse o essencial. Precisava de sair, não por capricho, mas por verdade. As lágrimas vieram sem espetáculo. A culpa mordeu. Depois da conversa, saiu para a rua e sentou-se num degrau a tremer de vazio. Não conseguiu ligar a ninguém. Limitou-se a enviar a Sebastião um ponto final. Só um. 5 minutos depois, Sebastião chegou sem pedir morada. Sentou ao lado, encostou-lhe o ombro e ficou ali. Não falou de futuro, não fez contas. Ficou. A partir daí, criaram rotinas que pareciam pequenas, mas tinham peso. Mensagens de cheguei bem depois de cada trilho. Um áudio rápido quando um dia corria torto. Um código simples de emergência. 3 toques no telemóvel, mesmo sem conteúdo. E o outro ligava logo. E compromissos claros, nada de encontros que dependessem de desculpas, nada de promessas maiores do que podiam cumprir naquela semana. O mundo em volta continuou a dar opiniões não solicitadas, mas eles começaram a escolher onde gastar a energia. Quando alguém vinha com malícia embrulhada em curiosidade, Sebastião respondia com neutralidade e não justificava. Sérgio, pela primeira vez em muito tempo, sentia o corpo alinhar-se com o que dizia. Numa noite de vento, a eletricidade falhou no prédio de Sérgio. Ele acendeu 2 velas, sentou-se no chão da sala e quase enviou aquela mensagem longa, cheia de medo e planos. Apagou-a. Escreveu só, ficas? Sebastião respondeu sim e chegou com uma manta e 2 sopas ainda quentes. Jantaram no silêncio do gerador da rua. A certa altura, Sérgio caiu no sono no sofá, sem dar por isso a cabeça no ombro de Sebastião. Ele não se mexeu.
Quando acordou, já depois da meia-noite, encontrou a mão de Sebastião ainda sobre o seu peito a sentir o subir e descer. Estou aqui, disse como se repetisse uma verdade que precisava de ser dita muitas vezes. No domingo seguinte, no Gerês, não houve queda, nem chuva, nem intrusos. Houve um olhar que esperou resposta e recebeu. Antes do regresso, Sérgio encostou a cara ao pescoço de Sebastião num abraço quieto, breve. Vamos fazer isto direito? Ele respondeu sem hesitar. Vamos. Não prometeram mundos, comprometeram-se com próximos passos limpos. A partir dali, cada gesto ia contar, e contar certo. Sérgio fechou a porta com força a mais, assustando-se com o eco no corredor. A discussão ainda lhe queimava no peito. Queres um mundo limpo, sem perguntas, sem risco, mas eu não consigo viver só de silêncio, tinha dito minutos antes. Sebastião ficara parado, as mãos presas ao bolso, e a resposta foi o pior de tudo. Nenhuma. Sérgio desceu as escadas a tremer. Aquilo não era apenas um desentendimento, era a confirmação de um medo antigo, que Sebastião preferia outra vez a segurança do disfarce ao peso da verdade. Nos dias seguintes não houve mensagens. Sérgio abria o telemóvel por reflexo, via as conversas congeladas e fechava logo. Tentava distrair-se no trabalho, mas bastava um colega mencionar fins de semana para a garganta prender. Um sábado à tarde decidiu ir sozinho ao Gerês. Precisava sentir se ainda havia lugar ali para si. O trilho parecia maior, mais duro, cada passo a ecoar a ausência. Sentou-se no miradouro, onde antes tinham estado ombro a ombro. O vazio custava mais do que a subida. Pela primeira vez admitiu que não queria voltar a ser só amigo de passeio. Era tudo ou nada. Na mesma hora, Sebastião estava em Braga a preparar ferramentas para pequenos arranjos em casa. Pegava no martelo, pousava, mexia na caixa de parafusos, esquecia logo o que procurava. A lembrança do olhar de Sérgio, carregado de frustração, não lhe saía da cabeça. Sabia que tinha feito o que sempre fazia, escolher o medo. Melhor não mexer, melhor calar. Só que agora não era só ele quem pagava o preço. Era alguém que lhe segurara a mão na pedra molhada e que pedira em silêncio: não me largues. No domingo à noite, Sérgio apareceu sem aviso à porta dele. Estava cansado, olhos vermelhos de vento e caminho. Fui sozinho e percebi que já não dá para fingir. Ou caminhamos de frente, ou eu fico por aqui. Sebastião demorou a reagir. O instinto disse-lhe para ganhar tempo, mas o corpo moveu-se diferente. Puxou Sérgio para dentro e fechou a porta. Ficaram de pé no hall, respirações curtas, como se a casa fosse demasiado pequena para o que havia por dizer. Tenho medo de perder tudo este que construí, confessou Sebastião finalmente. Mas se continuar calado, perco-te a ti, e isso já está achando acontecer. A voz saiu rouca, sincera. Sérgio encostou a testa ao ombro dele, não como rendição, mas como resposta. Então escolhe. As mãos de Sebastião subiram-lhe às costas, seguraram-no forte, e nesse abraço não havia mais indecisão. Havia a primeira aceitação clara de que o risco era real, mas a perda seria maior se desistissem. Nos dias seguintes, aprenderam o preço e o valor dessa escolha. No trabalho, Sérgio ouviu comentários atravessados de colegas curiosos, não respondeu com explicações, mas pela primeira vez não inventou histórias. Em Braga, Sebastião recusou um convite para um almoço de família inventando tarefas domésticas. Ficou em silêncio a olhar para a mensagem apagada, depois escreveu outra. Hoje não vou. Preciso de espaço. Era pequeno, mas era um começo. Mesmo com passos assim, a tensão voltava. Uma noite discutiram no carro, estacionados junto ao rio. Sérgio queria falar abertamente com um amigo próximo. Sebastião achava cedo. As vozes subiram. Não me peças para viver escondido como se fosse vergonha, gritou Sérgio, batendo na porta com a palma. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que o grito. Sebastião inclinou-se devagar, colocou uma mão na perna dele, firme, e murmurou: não é vergonha, é medo, mas eu estou a tentar. A sinceridade desarmou a raiva. Sérgio virou o rosto, olhos úmidos, e deixou-se ficar com a mão dele sobre a sua até a respiração acalmar. O domingo seguinte trouxe a prova maior. Foram outra vez ao Gerês, mas desta vez cruzaram-se com conhecidos de Sebastião. Houve piadas veladas, olhares rápidos. Sérgio sentiu-se exposto, quis reagir, mas Sebastião surpreendeu-o. Pôs-lhe a mão no ombro e respondeu aos outros com simplicidade, sem afastar-se dele. Depois, quando ficaram a sós, explicou: não estou pronto para discursos, mas também não vou fingir que não estás comigo. Sérgio acreditou. Era mais do que tinha esperado naquele dia. Ao regressarem, pararam no mesmo miradouro da primeira vez.
O vento trazia frio, mas não afastaram os corpos. Sérgio apoiou a cabeça no peito de Sebastião. Não havia palavras grandes, só um gesto pequeno que dizia: ainda estamos aqui, mesmo depois da tempestade. E nesse instante perceberam que o que os unia não era a ausência de conflitos, mas a decisão de continuar mesmo quando doía. Sérgio bateu a porta já de noite sem aviso. Sebastião abriu com expressão cansada, mas antes de qualquer palavra, Sérgio disparou: não aguento mais este meio-termo, ou dizes o que queres, ou eu vou. A voz quebrou, mas não havia teatro. Era um ultimato cru. Sebastião engoliu em seco, afastou-se um passo e deixou-o entrar. Fechou a porta devagar, como se o som pudesse partir algo. Se eu disser em voz alta, tudo muda, murmurou. Sérgio aproximou-se e respondeu firme: tudo já mudou. Sentaram-se frente a frente, mãos inquietas como dois jogadores à espera do primeiro lance. Sebastião respirou fundo. Passei anos a treinar-me para não sentir nada fora do guião. Amigos, trabalho, família, tudo certo, sem falhas. E depois apareceste tu. Cada gesto teu desmontou a disciplina que eu achava segura. A confissão saiu como uma avalanche contida. Sérgio tremeu não de medo, mas de alívio. Aproximou-se e tocou-lhe no braço. Então diz-me pelo menos uma vez o que realmente queres. Sebastião agarrou essa mão e manteve-a firme. Quero-te a ti, não só nas montanhas, não só escondido. Quero poder olhar-te sem medo. As palavras bateram em cheio. Sérgio sentiu lágrimas subir, mas não recuou. Em vez disso, deixou-se puxar para um abraço longo, quente, onde a respiração dos dois se confundia. Não houve beijos urgentes, houve um encostar de testas, um silêncio cheio de verdade. O peso da dúvida desfez-se em segundos. Eu precisava ouvir isso, sussurrou Sérgio. Sebastião passou a mão pela nuca dele e respondeu: e eu precisava dizê-lo. Nos dias seguintes, viveram com mais clareza. Não era simples, mas já não havia máscaras dentro de casa. Saíram juntos para jantar fora em Braga sem inventar desculpas. Alguns olhares seguiram-nos, mas nada que os fizesse recuar. Sérgio apertou-lhe a mão debaixo da mesa e Sebastião não a retirou. Era pequeno, mas para eles enorme. Depois, à saída, pararam na rua molhada pela chuva. Sérgio encostou a testa ao ombro dele e disse baixinho: estou cansado de fugir. Sebastião respondeu: então ficamos. No domingo voltaram ao Gerês, como sempre, só que desta vez, em vez de silêncio tenso, havia uma leveza nova. Atravessaram o trilho devagar, falando alto, rindo quando um escorregava, ajudando-se sem vergonha. No miradouro, Sérgio virou-se de frente para ele. Lembras-te da primeira vez aqui? Eu só queria sobreviver ao caminho. Hoje, só quero sobreviver contigo. Sebastião sorriu, aproximou-se e sem pressa beijou. Foi breve, limpo, suficiente para destruir qualquer sombra de dúvida. O vento trouxe frio, mas o abraço aqueceu. À noite, quando se despediram, não havia frases inacabadas. Havia promessas simples. Amanhã, ligo-te. Quarta, jantamos. Nenhuma escondida, nenhuma carregada de medo. Sérgio deitou-se em casa e adormeceu sem inventar cenários. Pela primeira vez em meses não havia luta entre querer e calar. Havia uma escolha clara: continuar ao lado de Sebastião não porque era fácil, mas porque era verdadeiro. Naquela manhã, Sérgio saiu de casa com uma mala pequena e um coração pesado. A conversa com quem partilhava a vida até então tinha sido dura, mas honesta. Disse em voz clara: preciso de ir. Não por falta de respeito, mas porque já não consigo viver uma mentira. Houve lágrimas, silêncio e um adeus sem gritos. Quando fechou a porta atrás de si, sentiu que estava a começar de zero, com medo e alívio a correrem juntos nas veias. Encontrou Sebastião à porta do carro em Braga já à espera. Não houve palavras grandes. Houve apenas um olhar longo, seguido de um abraço que durou mais do que todos os anteriores. Sérgio deixou a mala cair no chão e encostou a cara ao ombro dele. Agora é real, murmurou. Sebastião respondeu num tom baixo: real é tudo que eu queria. Fizeram silêncio como se precisassem saborear o momento. Pela primeira vez, nenhum dos dois pensava em esconder-se. A rotina mudou rápido. Sérgio alugou um pequeno apartamento perto do centro do porto e Sebastião ajudou a montar os primeiros móveis. Entre caixas e ferramentas, trocaram risos e cansaço. Quando a luz foi abaixo por causa de uma ligação mal feita, ficaram à luz de velas, sentados no chão a partilhar pão e vinho. Sérgio encostou a cabeça no peito dele e disse: é pouco, mas é nosso. Sebastião passou-lhe a mão pelos cabelos e respondeu: não preciso de mais nada.
Não foi fácil enfrentar os olhares da família e dos amigos. Houve perguntas, houve silêncios pesados, houve quem se afastasse. Sérgio sofreu, mas não voltou atrás, e cada vez que a dúvida ameaçava, Sebastião estava lá. Uma mão firme no ombro, uma visita inesperada com sopa quente, uma chamada no meio da noite só para ouvir a respiração dele. Era nesses gestos simples que a coragem se renovava. Numa tarde fria, voltaram ao Gerês. O mesmo trilho, o mesmo miradouro, o mesmo som da água a cair. Mas agora caminhavam lado a lado, sem medo de quem passava. Quando chegaram ao ponto do primeiro abraço, Sérgio parou. Este lugar guardou o começo, quero que guarde também a continuação. Sebastião aproximou-se, segurou-lhe o rosto com as duas mãos e beijou-o. Foi um beijo calmo, sem pressa, com a firmeza de quem já não precisa de se esconder. Quando se afastaram, Sérgio sorriu. Agora sim estamos em casa. Voltaram para o carro de mãos dadas. O futuro era incerto, cheio de perguntas sem resposta, mas pela primeira vez ambos sentiam paz. Não era um final de conto de fadas, era o início de uma vida imperfeita, mas autêntica. E no fundo, era isso que importava: caminharem juntos, sem máscaras, com a verdade a guiar cada passo. O Gerês ficou para trás, mas a certeza ficou com eles. A certeza de que, depois de tanto silêncio, tinham finalmente encontrado uma voz comum.